Então vou começar por apresentar a oferta de formação pós-graduada do Instituto Superior de Serviço Social, eh, não antes sem começar por apresentar o próprio Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa. O Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa é a escola mais antiga de serviço social em Portugal. Ela nasceu em 1935, portanto, estamos quase próximos, digamos, de comemorar, portanto, 100 anos de existência. Comemoramos, de facto, o ano passado 85 anos de existência e nasceu, portanto, em 1935, como eu vos estava a dizer, e foi a primeira escola de serviço social em Portugal. Só depois, na década de 50, passados 20 anos mais ou menos, nasceram duas escolas de serviço social, uma no Porto e outra em Coimbra, e durante muito tempo o Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa foi a única escola de serviço social abaixo de Coimbra. Nesse sentido, o Instituto foi pioneiro não só da licenciatura em Serviço Social, uma vez que até 1989 não havia sequer, ou seja, o curso de Serviço Social não era reconhecido como uma licenciatura, e esse reconhecimento do curso de Serviço Social como licenciatura teve, de facto, nesse reconhecimento, o Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa teve um papel muito importante. Antes, mais tarde, novamente, o Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa tem também um papel pioneiro no início do mestrado em Serviço Social. Salvo erro, foi o primeiro mestrado em Serviço Social em Portugal. E ainda hoje é um dos mestrados que o Instituto oferece. Também, anos mais tarde, poucos anos mais tarde, o Instituto foi de novo pioneiro na oferta do primeiro doutoramento em Serviço Social que se realizou em Portugal. Na altura, o Instituto realizou o seu primeiro doutoramento em parceria com o ISCTE, a partir do momento em que o Instituto se integra na Universidade de Lusíada de Lisboa, e essa integração deu-se no ano de 2006, ou seja, há 15 anos, vai fazer este ano 15 anos que o Instituto se integrou na Universidade de Lusíada de Lisboa. O Instituto pôde oferecer, portanto, diretamente o doutoramento em Serviço Social. E, portanto, o que é que o Instituto oferece neste momento em termos de oferta formativa? Oferece a licenciatura, no entanto, não é de licenciaturas que estamos a falar hoje, mas sim de formação pós-graduada. Portanto, o Instituto tem dois mestrados, oferece dois mestrados em Serviço Social, o mestrado em Serviço Social e o mestrado em Gerontologia Social. Em relação ao mestrado de Serviço Social, hoje em dia, com a reforma do ensino superior, conhecida pela reforma de Bolonha, os mestrados são essenciais ao aprofundamento da formação inicial da licenciatura. Basta dizer que, antigamente, eram precisos 5 anos para formar os assistentes sociais em Portugal. Assim como, na maior parte dos cursos universitários, a licenciatura era 5 anos. Há cerca de 15 anos, portanto, com a reforma do ensino superior chamada, portanto, a reforma de Bolonha,
muitas licenciaturas ficaram reduzidas a 3 anos. E, portanto, considera-se hoje em dia que a frequência do mestrado é essencial para consolidar a formação obtida na licenciatura em serviço, neste caso, na nossa licenciatura de Serviço Social. E, portanto, o mestrado desenvolve uma série de aspectos, nomeadamente, eu posso citar, por exemplo, dois, a gestão das organizações sociais, uma vez que muitos alunos e alunas, muitas assistentes sociais, são rapidamente chamadas a desenvolver ações de direção em organizações como, por exemplo, sobretudo no chamado terceiro setor ou setor da economia social, em que as assistentes sociais e os assistentes sociais muitas vezes desenvolvem funções diretivas nessas organizações. E, portanto, encontram, por exemplo, no nosso mestrado de Serviço Social, uma unidade curricular especificamente ligada à gestão das organizações sociais. Por outro lado, os mestrados, todos os mestrados, têm uma outra função muito importante, que é capacitar as pessoas para fazerem investigação científica. O serviço social, os profissionais de serviço social, as e os assistentes sociais, estão na linha da frente do combate a todos os problemas sociais. Isso viu-se, por exemplo, neste contexto de Covid, em que apareceram imensas assistentes sociais por exemplo, dirigir residências de idosos e, com isso, a terem um papel muito importante na proteção daquelas pessoas mais vulneráveis, portanto, em relação à pandemia. Mas não só. Os e as assistentes sociais têm um papel fundamental em áreas como, por exemplo, a saúde. Trabalham nos hospitais, trabalham nos centros de saúde, trabalham na comunidade. São muitas vezes o primeiro ponto de pedido de ajuda de pessoas que passam por dificuldades, por problemas, que não têm, por exemplo, apoios suficientes para manter uma vida digna. E aí o serviço social desenvolve um papel essencial nos serviços da comunidade. Sejam esses serviços nas autarquias, nas câmaras e juntas de freguesia, seja também na imensa rede de instituições particulares de solidariedade social, conhecidas por IPSS, que existem em todo o país. E sobre as quais, aliás, assenta uma parte importantíssima, eu diria a maior parte, das respostas sociais na área da ação social, do acompanhamento social. Ora bem, estando na linha da frente, o serviço social contacta com os problemas sociais. E se contacta com os problemas sociais, pode tentar conhecê-los melhor, identificar as suas causas, identificar soluções para esses problemas, gerir respostas que deem soluções, respostas sociais que deem soluções a esses problemas. Desde logo, às pessoas idosas, não é? Hoje em dia nós vivemos numa sociedade com um processo de envelhecimento muito grande. E termos tantos idosos vivos hoje
Não é um problema, é, pelo contrário, uma grande conquista da humanidade. Nós ganhamos, como eu costumo dizer, anos de vida à morte. E, portanto, temos mais idosos a viverem nas sociedades, em todas as sociedades do mundo, aliás, mas a sociedade portuguesa tem digamos, um envelhecimento muito pronunciado. É das sociedades mais envelhecidas do mundo e, portanto, questões como, por exemplo, o envelhecimento, questões como a pobreza, questões como a humanização dos cuidados de saúde, questões como a prevenção e a promoção da saúde, questões como, por exemplo, a proteção das crianças e jovens em risco, o apoio às famílias em situações de risco, em situações de maior vulnerabilidade, a promoção das competências parentais, ou seja, ajudar as pessoas a saberem e a cumprirem melhor o seu papel de pai e mãe. Tudo isto são áreas de problemas que o serviço, com os quais o Serviço Social trabalha. E, por isso mesmo, o Serviço Social, através, digamos, dos mestrados, nomeadamente o mestrado em Serviço Social, o que é que faz? Reflete essa intervenção. Muitos dos nossos estudantes do mestrado de Serviço Social já são profissionais, já estão a desenvolver uma atividade prática na área social. E, portanto, trazem para o mestrado os problemas com que trabalham. E têm uma enorme possibilidade de conhecerem mais esses problemas, saberem mais sobre esses problemas, saberem mais sobre as metodologias de intervenção na resolução ou na minoração desses problemas e também produzirem investigação científica sobre esses problemas. Como em qualquer mestrado, a vertente de investigação científica é uma das competências que são mais trabalhadas em termos dos mestrados. E, portanto, os nossos mestrados têm um ano letivo de aulas. Ao final desse ano letivo, as pessoas fazem um projeto de dissertação, ou seja, um projeto para um estudo que vai dar que vai estar na base da dissertação ou tese de mestrado, não é? Às vezes as dissertações são vulgarmente mais conhecidas como teses de mestrado. Mas, portanto, os estudantes de mestrado chegam ao final do primeiro ano e então propõem um problema para estudar, um tema de estudo e desenvolvem uma investigação científica ao longo do segundo ano e depois, no final do segundo ano, estarão em condições de apresentar e defender a sua dissertação de mestrado. Mas eu estava a falar só do mestrado de Serviço Social. Nós temos também o mestrado de Gerontologia Social. O mestrado de Gerontologia Social, como o nome indica, é um mestrado muito vocacionado para a intervenção com as pessoas idosas. A gerontologia é, digamos, uma área de conhecimento científico e técnico que tem na base o trabalho com pessoas idosas, ou seja, com pessoas que tenham 65 anos ou mais. Portanto, este é o outro mestrado que o Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa oferece e funciona, digamos, com temas de aprofundamento, em primeiro lugar, do que é o envelhecimento em si, de quais são os problemas e necessidades das pessoas idosas, quais são as metodologias específicas de trabalho com as pessoas idosas. Há também uma outra área que está presente, não só no mestrado de Gerontologia, mas também no mestrado de Serviço Social. Eu não falei há pouco. Essa área é a área das políticas públicas. O que é que são as políticas públicas? As políticas públicas são a legislação
e depois a implementação da legislação por parte, digamos, das entidades públicas e privadas e do setor social, que implementam, que realizam essas políticas que se inserem nos direitos sociais e nos direitos humanos e que procuram trazer qualidade de vida às pessoas e responder aos problemas e às necessidades das pessoas. Portanto, as políticas públicas são políticas produzidas pelo Estado, pelos governos, desde logo, mas também ao nível autárquico, por exemplo, e que são medidas políticas que se traduzem, por um lado, numa componente legislativa, um quadro legal, mas, por outro lado, numa componente de programas concretos em que essas políticas são aplicadas. E, portanto, o conhecimento das políticas públicas é outra das áreas essenciais dos nossos mestrados, dos nossos 2 mestrados. Muito bem. Portanto, resumindo, o Instituto Superior de Serviço Social oferece, portanto, promove 2 mestrados. Quem é que pode, quais são os destinatários destes mestrados? Portanto, basicamente, em primeiro lugar, os profissionais de serviço social, mas há um conjunto de áreas próximas do serviço social que podem levar à frequência, as pessoas que tiverem formação nessas áreas podem frequentar também os mestrados do Instituto. Para isso, para vocês saberem mais informações sobre os mestrados do Instituto, vocês podem aceder ao nosso website www.lis.ulusiada.pt ou então www.ulusiada.pt e depois aparecem as 3 universidades de Lusíadas, porque as universidades de Lusíadas existem em 3 sítios. Por um lado, Lisboa, onde se situa o Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, e depois no Porto, a Universidade de Lusíada Norte, que funciona na cidade do Porto e na cidade de Famalicão. Aí, nem numa nem noutra, têm serviço social. Portanto, o curso de serviço social nas universidades de Lusíadas só existe na Universidade de Lusíada de Lisboa. Mas também vos posso dizer que hoje em dia temos estudantes de mestrado de áreas como, por exemplo, a Madeira, o Alentejo, o Algarve, os Açores, por exemplo, que via online, porque uma das coisas também que esta situação toda potenciou foi o desenvolvimento do ensino online, frequentam os nossos mestrados e são estudantes dos nossos mestrados sem viverem na área de Lisboa, não é? Sem viverem na área de Lisboa. Vou falar-vos agora, a seguir, de uma outra oferta do Instituto. Como eu vos falei, o Instituto foi pioneiro do doutoramento em serviço social em Portugal. Primeiramente em cooperação com o ISCTE, mas agora, portanto, a Universidade de Lusíada de Lisboa oferece, portanto, também o doutoramento em serviço social. O doutoramento em serviço social é, digamos, uma via de aprofundamento também, é um novo nível de aprofundamento, quer do conhecimento das áreas do serviço social, das áreas das políticas sociais, quer também da capacitação, do aprofundamento da capacitação na investigação científica. Portanto, o nosso doutoramento é um curso de doutoramento longo, atualmente é dos cursos mais longos de doutoramento, tem cerca de 270 horas de aulas, não é? O curso de doutoramento tem 270 horas de aulas,
nós conseguimos compactar, digamos, estas 270 horas em 9 semanas ao longo de um ano e meio, ou mais ou menos de um ano, entre um ano e meio, e, portanto, as pessoas podem frequentar também o doutoramento em serviço social, que está a funcionar neste momento de segunda a sexta, uma semana por mês, mais ou menos, de segunda a sexta-feira, e entre as 14 e as 20 horas, o que possibilita também que as pessoas possam trabalhar ainda na parte da manhã e, digamos, frequentar o doutoramento só nas tardes de uma semana por mês, evitando, por exemplo, a necessidade de as pessoas todas as semanas, portanto, irem às aulas, portanto, do doutoramento. Depois, quando terminam o curso de doutoramento, com sucesso, então, os estudantes de doutoramento, as doutorandas e os doutorandos, podem não, assim, apresentam os seus projetos de tese de doutoramento, identificam os seus orientadores de doutoramento e depois segue-se um período de produção da tese de doutoramento, que pode durar mais ou menos tempo. É assim, o que está previsto é durar cerca de 2 anos, não é? Porque o último semestre das aulas de doutoramento, portanto, é também já, digamos, o primeiro semestre do segundo ano. E, portanto, nesse semestre já as pessoas muitas vezes estão a trabalhar nos temas que vão ser os temas da tese. E estão a procurar os orientadores que vão orientar as suas teses de doutoramento. Vocês também poderão obter informações sobre o doutoramento em serviço social na página da Universidade de Lusíada, que foi disponibilizada pelos organizadores deste evento. Finalmente, e para acabar, eu vou-vos falar das pós-graduações que o Instituto Superior de Serviço Social oferece também. Nós, atualmente, temos três pós-graduações. Temos uma pós-graduação sobre gestão das organizações da economia social. É uma pós-graduação. Qual é a diferença, digamos, entre uma pós-graduação e um mestrado? Sobretudo, a ausência do trabalho de investigação final, da tese, ou da dissertação, não é? Ou seja, as pessoas frequentam um curso de pós-graduação em que, basicamente, os objetivos dessa pós-graduação será reforçar os conhecimentos e as competências das pessoas numa determinada área. E, portanto, nós temos 3 áreas de pós-graduação. Uma que eu já disse, a gestão das organizações da economia social. Outra que é a gestão social da habitação, e uma outra que é a intervenção social com crianças e jovens em risco. Muito rapidamente, até porque nos aproximamos das 15 horas, que é a hora limite, portanto, desta apresentação, vou-vos falar de cada uma destas pós-graduações. A primeira pós-graduação que eu falei, é a pós-graduação de gestão de organizações da economia social. A quem é que é dirigida? A todos os dirigentes ou profissionais que trabalham em organizações do setor da economia social, ou seja, instituições particulares de solidariedade social, sendo associações, fundações, tendo ou não caráter religioso, portanto, depois, cooperativas também sociais, nomeadamente, por exemplo, cooperativas que trabalham com pessoas com portadoras de deficiência, misericórdias, entidades do terceiro setor, mutualidades também,
ou seja, entidades do terceiro setor ou do setor da economia social. O que é que se ensina? O que se pretende é que as pessoas saiam de lá com maiores capacidades para gerir bem as suas organizações, as organizações em que trabalham ou que dirigem, ou que possam vir a dirigir. Não é? Porque muitas vezes, como eu disse, os profissionais de serviço social, por exemplo, são convidados, portanto, começam a trabalhar numa instituição e, passado relativamente pouco tempo, são chamados a ocupar cargos de direção nessas instituições. E muitas vezes têm uma preparação que não é suficiente. E, portanto, esta pós-graduação pode dar pode reforçar essa formação profissional a esse nível. Depois, portanto, a segunda pós-graduação chama-se Gestão Social da Habitação e é dirigida a todos os profissionais que trabalham nos chamados bairros de arrendamento público ou mais conhecidos como bairros sociais. Há muitas dezenas, algumas centenas, portanto, de pessoas em Portugal que vivem nestes bairros, que foram bairros construídos ou em programas do governo, mas sobretudo construídos e geridos pelas autarquias, pelas câmaras municipais e pelas juntas de freguesia. Estes bairros não é só uma questão de gerir o património habitacional, mas é também gerir, digamos, de uma forma equilibrada a vida social das pessoas que vivem nesses bairros. E, portanto, esta segunda pós-graduação é dirigida a profissionais que trabalham, sobretudo em autarquias, não é? Nesta área de gestão da habitação social. A terceira e última pós-graduação tem a ver com a intervenção social com crianças e jovens em risco. Como sabem, no nosso país, e digamos em todos os países existem serviços de proteção de crianças e jovens em risco. São situações que muitas vezes, digamos, o próprio risco vem de famílias problemáticas, de famílias que têm um conjunto de problemas que produz deficiências, digamos, no acompanhamento parental das crianças e jovens em risco. No nosso país, portanto, existem as comissões de proteção de crianças e jovens, pelo menos uma por concelho, às vezes uma, quando os concelhos são mais pequenos, podem abranger, portanto, vários concelhos, e quando os concelhos são muito grandes, como, por exemplo, Lisboa, por exemplo, que tem 4 comissões de proteção de crianças e jovens em risco, vulgarmente conhecidas pela sua sigla, que são as CPCJs. E, portanto... Duarte, sem querer cortar o seu raciocínio, últimas palavras para quem nos ouve. Muito bem, portanto, esta pós-graduação é dirigida a todos os profissionais que trabalham nessas instituições ou em instituições particulares de solidariedade social, cujos clientes sejam crianças, jovens e as suas respectivas famílias. E, portanto, a pós-graduação pretende, assim, aprofundar o conhecimento técnico e profissional destas pessoas ligadas à proteção de crianças e jovens em risco. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigado.